Danilo, assim que ela tomou posse, a gente começou a suspeitar de que alguma coisa tinha errado. Ela começou a engordar, ganhou muito peso, ela ganhou 20 quilos desde que ela assumiu. E foi coincidir com a posse. E ela ficou, todas as características dela foram assim acentuadas. Então ela sempre foi muito alegre. Ela ficou muito mais. Ela ria alto, aí ela ria o dobro. Ela sempre teve essa mania de chamar todo mundo de filho, mas aí a coisa ficou assim, ela saía dando as coisas dela, tudo. Assim, então ela teve essas características que são dela acentuadas. Não foi só física, psicológica também? Principalmente psicológicas. A princípio isso foi diagnosticado como transtorno bipolar. E aí ela fez tratamento e tudo. Mas ela tinha oscilações de humor? Assim? Não, só alegria. E era a personalidade dela que foi acentuada. Só que a medicação nunca fez efeito. Então eu comecei a desconfiar muito. E a gente foi em dezembro, eu falei, não tá certo, 1 ano de medicação e ela não teve um efeito, então vamos mudar de médico. Aí a gente mudou de médico, o primeiro exame que ele pediu foi uma ressonância, e aí descobriu esse tumor. A princípio... Isso foi em que mês? A gente fez a ressonância no final de dezembro. Aí eu mandei ela para minha irmã, até para ela descansar, porque um dos sintomas era essa hiperatividade. Todo mundo da Câmara tirou férias e ela ficava lá. Ela queria ir todo dia ela estava lá. 6 horas eu acordava, cadê minha mãe? Já estava lá na cama. Nossa. E aí a gente viu que tinha coisa errada, eu despachei ela para São Paulo, passar um tempo lá com a minha irmã. Nesse período eu peguei o resultado da ressonância. E aí vi que tinha um tumor. Procurei profissionais aqui e tudo, e vi que não era uma coisa tão séria. Apesar de ser um tumor no crânio, a cirurgia hoje é tudo muito moderna. E era bem pelo nariz. Então a gente, assim, o médico mesmo daqui que operou ela, já tinha operado 350 pacientes e nunca perdeu ninguém. Sempre foi muito bem sucedido. E aí levei ela lá, enquanto ela estava lá eu levei ela no Sírio-Libanês, vimos que o prognóstico era o mesmo. Falei, mãe, agora vamos decidir. Ela, não, quero fazer lá. Tem que ser lá. Aí veio e a gente fez. Tanto que a cirurgia foi um sucesso, né? Assim, ela fez a cirurgia no sábado e já terminou, foi das 6 da manhã às 3 da tarde essa cirurgia. 4 horas eu entrei na UTI para ver. E a cirurgia era para remover? Removeu completamente. E foi um sucesso. E era grande? Era significativo. Ela estava quase cega. Assim, já tinha comprometido toda a visão dela. E ela estava tão assim, otimista com o trabalho que ela nem reclamava. Eu não sabia que ela estava com esse problema de visão. Quando, na preparação da cirurgia, que ela foi fazer um exame, chama campimetria visual, que viu que ela de um olho tinha 2% e do outro 20%. E ela nunca te falou nada? Não reclamava, continuava trabalhando e fazendo tudo. Então ela estava muito acelerada. E saiu 3 horas sendo a cirurgia, 4 horas eu entrei, vi ela, conversei, estava lúcida, voltou, recuperou a visão completa, foi um sucesso. E aí fiquei com ela lá na UTI segunda, terça, quarta, quinta pela manhã. Estava de alta prevista para sexta, ali para o quarto, sábado para casa, estava perfeito. E aí na quinta-feira, depois do almoço, ela teve o AVC. Aí começou a ter um problema, assim, foi uma avalanche de uma problemas. cadeia de E até os médicos falaram, não tem explicação, é porque era a obra da sua mãe. Aí pegou 2 meningites, 2 pneumonias, infecção no intestino que depois generalizou. E ela foi resistindo, assim, e foi mesmo... Consciente ou não? Depois do AVC? Depois do AVC ela ficou em coma induzido por 15 dias mais ou menos. Depois que tirou o coma ela voltou, mas assim, a gente não sabe o nível de consciência. Ela abria o olho, respondia, apertava a mão, pisca, dona Vilma, ela piscava. Mas a gente não sabe até que ponto que ela tinha consciência. Imagina. Sua mãe fez a cirurgia, foi no mesmo hospital e... Foi. Tudo no Araújo Jorge, a opção dela. A gente tinha a opção de fazer no Sírio-Libanês, no Araújo ou no neurológico. E aí nós conversamos com o médico, optamos pelo médico de Goiânia, ela quis fazer com ele, ele falou, não, vou fazer em São Paulo de jeito nenhum. Ficar no meio desse povo chique, desse trem aqui, nem... A gente não pode ir no banheiro. Só é uma pessoa muito simples, né? E aí eu não esqueço, assim, eu entrei com ela, e ela era tão assim extrovertida que pro centro cirúrgico ela tinha que ir na maca. Quando eu olhei no corredor, ela estava pendurada no maqueira, abraçada. E fez lá, ela só saiu de lá para fazer um exame no hospital neurológico, mas já depois do AVC, e voltou para Araújo Jorge. Você tem sido muito forte
né? Assim, eles aparentam ter uma estabilidade emocional que muitas pessoas não teriam. Você está se agarrando no quê? Danilo, eu não sei, assim, eu sempre fui muito próximo da minha mãe, nossa relação era meio doentia, assim, né? Nós escolhemos... Vocês moravam juntos, inclusive? Nós éramos até um amigo meu, Dr. Gleuton, lá da Juizado, falou, não, a sua relação com sua mãe é patológica. Vocês são marido e mulher, amigos, mãe e filho, filho e pai, assim, tudo. A gente meio que excluiu todo mundo e ficou nós dois. E assim foi essa intensidade desde sempre. Eu sempre imaginava que eu ia ter um problema com a morte da minha mãe. Até foi um dos problemas, assim, um dos motivos que me fez eu conversar com o Dr. Gleuton. E aí ele falava isso, você vai ter que começar a trabalhar, porque sua mãe não é eterna. A gente não imaginava que era tão rápido. Mas a gente foi tão preparado, Danilo, assim, eu sou muito cético, assim, não me entenda mal. Eu não sou um fanático religioso, pelo contrário. Eu sou muito duvidoso das questões, assim, eu sei que muita coisa é falha humana e coisa, mas a gente foi preparado. Há um ano, assim, mais ou menos, de maio, principalmente para cá, minha mãe começou com algumas premonições. Ela começou a falar para várias pessoas, eu vou morrer e vocês cuidam do Vanderick para mim. A Mona já é casada, tem o filho dela, minha preocupação é o Vanderick, cuidem dele. Ela falou para dezenas de pessoas. Até para a Thaís, a amiga dela, ela me falou depois da morte que a minha mãe tinha falado com ela. E minha mãe a vida inteira tinha uma coisa de falar assim, eu vou morrer nova como a minha mãe. Que a mãe dela morreu com 57 anos, a mesma idade dela. E aí a vida inteira ela falava isso. E a vida inteira, são 9 irmãos, ela falava, eu vou ser a primeira dos irmãos. Desde que eu sou pequenininho, ela tinha isso. E do ano passado para cá, ela sempre falava, meu filho, quando eu morrer, não se preocupe, eu vou estar sempre com você. E esse período dela no hospital, esses 45 dias, assim, se ela tivesse morrido na cirurgia, minha reação acho que tinha sido de pânico, assim, eu acho que de choque, que a gente não esperava. Mas nesses 45 dias, foi uma preparação, assim. Ela foi uma crise, então assim, ela já foi piorando tanto. E na última semana, principalmente nos 2 últimos dias, minha mãe literalmente se decompôs, assim, o corpo dela é muita bolha, muita ferida, muito inchada, e a gente começou a pedir para Deus, para Ele levar ela, para ela descansar. Eu acredito muito em vida após a morte, então assim, eu pedi para Deus levar, então a gente tem uma certa preparação. Eu vejo muito isso, assim. Ver ela sofrendo era muito mais... Nossa, eu tive uma frase, lembrei agora para você, que eu conversei com a minha irmã. Minha irmã estava tendo muita dificuldade sobre isso. E eu falei, Mona, pensa se o seu filho tivesse uma doença gravíssima e você visse ele morrer, assim, com os dias contados, viesse um casal dos Estados Unidos e falasse para você, tem um tratamento nos Estados Unidos e vamos levar seu filho para lá para tratar, mas nós vamos adotar ele e você nunca mais vai poder ver. Eu falo, você não teria dúvida, você ia dar e fala, leva. E a mesma coisa com a minha mãe, assim, acho que a gente hoje sabe que ela está bem, então a gente prefere vê-la bem, mesmo que longe, do que com a gente sofrendo. E aí a gente tinha uma possibilidade de sequela muito grande dela voltar para casa. Por conta da AVC. Exatamente, assim, sequelada. E ela tinha pavor disso. Então eu pedi, Senhor, leva para ela não ficar na cama, ela é muito ativa, ela não ia suportar. Então, assim, foi uma preparação, de certa forma. E tanto que eu lembro, assim, no dia que a minha mãe morreu, que a minha tia estava lá com ela ligou para falar, a família inteira, todo mundo desesperou, e eu e minha irmã, assim, a gente foi pro quarto e a gente ficou extremamente sereno. Eu sou muito cético, te repito, assim, mas eu vejo muito claramente a mão de Deus nesse processo todo, sabe? Sua mãe, como parlamentar, teve vamos dizer assim, uma produtividade, embora ela sempre dizia, olha, eu sou tolhida ali dentro, mas ela teve uma produtividade que, pelo que eu tenho conhecimento, não houve ali na Câmara. Ela conseguiu aprovar 2 projetos importantes. Foram vários, né? Acho que foram vários, 6 projetos aprovados de relevância. Isso, de relevância, creche para os idosos, inclusive correndo atrás para que isso se viabilizasse financeiramente. E algo que é até emblemático, a lei que obriga a prefeitura a agilizar o tratamento de pessoas que são diagnosticadas com câncer foi apresentado por ela, né? E olha que ela estava ainda com raciocínio prejudicado, porque a gente tinha muito mais projetos, só que a minha mãe, assim, ela começou... E você ajudava ela na claro, dos projetos? A gente em casa discutia, não era a equipe dela não, a gente que sentava e escrevia em casa.
E olha que a gente tem vários ainda na gaveta, que não teve como ela apresentar porque ela estava eufórica. Por exemplo, minha mãe ia para a Câmara e ela não ficava ali sentada vendo, ela falava, eu não vou ficar aqui vendo esse povo falar bobeira aqui, asneira. Ela ia para a rua, ia fazer visita. Então, assim, nas últimas semanas e meses, ela mal ficava lá. Ela não tinha paciência. Então, se ela não tivesse essa euforia toda, a gente ia apresentar muito mais coisa. Muito mais, né? Mas é porque ela realmente não aguentava a burocracia. Tanto que lá no hospital, na semana dela ter o AVC, ela, antes do AVC, entre a cirurgia e o AVC, ela falou para mim, meu filho, quando eu voltar, eu não vou apresentar projeto mais não. A gente vai só atender o povo. Porque projeto de lei, se as leis que tivessem funcionassem, não precisava, assim, já o país era de primeiro mundo. Então nós não vamos apresentar mais projeto, eu vou só atender, ouvir, porque as pessoas têm uma carência de serem ouvidas muito grandes. Então era uma peregrinação em torno dela, porque sabe, a Vilma ouve, a Vilma atende, a Vilma, ela dava o salário dela todo, Danilo, até hoje eu pago as dívidas da minha mãe, Deus me livre. E depois que eu fui descobrir o tanto de coisa que foi chegando, minha mãe dava cirurgia, dava remédio, dava farmácia, tudo dela. Então, eu tenho assim, se doou completamente. Eu sempre admirei minha mãe, realmente ela sempre foi muito especial, mas eu não imaginava que era tanto, assim, que ela era tão especial, porque as pessoas vêm me contar as coisas que ela fazia. Eu não sabia, ela não falava para mim. Nossa, eu não separei por causa da sua mãe que me aconselhou. Meu filho conseguiu essa cirurgia porque sua mãe pagou do bolso. Sua mãe fez isso, sua mãe fez aquilo. E o povo realmente, assim, eu vejo abalado. Eu não achava que era tanto. Sim. Nessa nova função, né, ela também teve uma postura assim, muito interessante, que também é atípica ali dentro. Foi contra salário extra, remuneradas, e era considerada a única ali que não topava, ela, Thaís, muito, dentre poucos ali que não topavam entrar no que ela falava nos rolos, né? Porque, graças a Deus, desde a época da campanha, a gente pensou muito nisso. Falei, até na campanha a gente falava, ninguém nos procure em busca de emprego, de coisa, porque a gente vai trabalhar para aqueles que não votaram. Quem vai ser beneficiado é aqueles que não têm condição de votar, os deficientes, os asilados. Então, não vem depois, eu votei em você querer alguma coisa em troca. A gente foi muito explícito nisso na campanha. E não teve conchavo, não teve financiamento, assim. Foi o meu salário que financiou a campanha dela. Foi muito tolhida, assim, a campanha dela, eu e ela, e a família na rua, assim, praticamente. Então a gente não entrou sem dever nada para ninguém. E a minha mãe era muito desbocada mesmo, sempre teve essa postura. Então ela falava, não preciso, e falava. E ai de quem oferecesse alguma coisa para ela. Não era nem louco de falar. É igual para mim. Nunca nesses anos de polícia eu recebi alguma oferta de propina. Porque as pessoas já conhecem a postura. Sabem, né? Eu não sei se essas coisas chegam para você, mas eu imagino que chegam, talvez pela imprensa, algumas pessoas comentam para você. Muitas pessoas falam que ela deixou um espaço muito grande politicamente também, né? E muitas pessoas falam que é muito difícil desse espaço político ser preenchido e que talvez só poderia ser preenchido por alguém como ela, como você. Você tem sido cobrado? Você tem pensado nisso? Até porque ninguém ali dentro da Câmara foi eleito com as bandeiras que sua mãe foi eleita. Há um espaço até mesmo... Eu vou ser bem sincero com você. Assim, a minha mãe entrou para ajudar nas causas dos abrigos, assim, porque eu tinha muita dificuldade de conseguir. Às vezes, assim, coisas simples, igual um asfalto na porta do abrigo, igual um convênio, alguma coisa assim. E ela falou, não, vou entrar porque eu vou te ajudar, estagiário, cada vereador tem alguns estagiários, eu não conseguia. Então, vou entrar, e realmente foi assim, ela abriu porteiras para o meu trabalho da delegacia. Só que ela assumiu assim, minha mãe entrou com uma longa mãozinha e eu percebi que ela conseguiu luz própria, assim, ela se apartou de mim. Tanto que ela queria tomar as decisões sozinha, ela já tinha as ideias dela sozinhas e eu era um mero conselheiro. Eu sempre tive muita aversão à política, porque eu sou muito centralizador. No meu trabalho, assim, até entre os agentes, eu faço faxina, eu vou para a rua com os agentes, eu faço boletim de ocorrência, oitivas. Então, assim, eu sou muito centralizador.
é difícil trabalhar comigo, assim, minha equipe é porque a gente tem afinidade mesmo de alma, mas é complicado e eu não me vejo ali, porque com a minha mãe, principalmente, eu vi a burocracia que é. E o jogo de interesse, eu não tenho estômago e paciência, eu não consigo ir em reunião, por exemplo, inauguração, tem uma reunião da Polícia Civil, aquilo ali eu subo 3 dias, eu não durmo, de pensar que eu tenho que ir ali numa reunião, e política hoje é assim, é burocracia e eu vejo, assim, principalmente que existem 2 perfis. Eu até falei isso hoje numa entrevista para o Wellington, da São Francisco. Eu só vejo 2 perfis de político, eu não vejo uma terceira personalidade. Ou é quem quer ter um benefício social, ganhar dinheiro, beneficiar a família, conseguir alguma coisa para o seu nicho ali, de escola ou de igreja, alguma coisa assim. Ou quem realmente quer abrir mão da sua vida própria para servir o próximo. E eu não faço parte da primeira categoria e não tenho grau de altruísmo para abrir mão da minha vida para servir o próximo. Porque hoje, assim, Danilo, é tanta coisa que eu acho que eu não consigo falar para você tudo nessa entrevista. Assim. O que eu sei de política e de políticos é uma coisa só prosa. E eu tenho medo. E envolve a chantagem, a ameaça, plantio de notícias falsas para prejudicar a imagem, ataques pessoais. Eu não estou disposto a fazer a minha família passar por isso. A minha mãe, é claro, era na Câmara, então são 23 cadeiras, ela não ia tomar a cadeira de uma pessoa específica. Agora, em outro patamar de deputado estadual, federal, prefeito, que seja, a coisa sobe num nível que você não imagina. É violento mesmo. E o que eu sei das coisas aqui, Danilo, assim, de Anápolis, que eu não posso falar e que eu não posso abrir a boca, eu não estou disposto a conviver com essas pessoas, eu não sei olhar na cara. Se tem uma coisa que eu não sei se é falso. Então eu não consigo olhar e rir. Por exemplo, tem uma meia dúzia de polícia aqui que eu não consigo olhar no rosto, nem cumprimentar. Então eu já tentaram me caçar várias vezes, políticos aqui, mas graças a Deus a imprensa me blindou. Então, assim, de uma certa forma, essa popularidade me blinda. Então eu não vejo, eu sou muito apegado ao meu trabalho, não vejo. Falei para ela na última entrevista, eu quero aposentar ali. Assim, se Deus, mas eu já começo a ver uma dificuldade de questão política me atrapalhar nisso, tenho muito medo. Por isso que eu já falei de pronto, assim, falei, não vou ser. O que acontece? Você descarta totalmente, falou assim, olha, eu falo nunca. Danilo, se me deixarem quieto ali na delegacia, eu não quero sair dali. Meu projeto de vida hoje é a delegacia do idoso, do deficiente. Eu não quero perder aquilo ali de jeito nenhum. Eu amo aquilo lá. Na semana que minha mãe faleceu, eu cheguei a comentar com alguém, porque eu queria que mantivesse algumas pessoas da equipe dela, para continuar o trabalho. E eu continuo tendo muito medo do prejuízo que esse nosso trabalho vai ter com a morte dela. Porque não vai ter uma continuidade direta, não vai ter. Eu já conversei com o Wellington, e ele que é o dono da cadeira. O Ederson Lopes. O Ederson. E ele diz que ele e o Vilmar têm um compromisso com a igreja deles, então eles não vão dar continuidade. Eles não, por exemplo, somente tinha quantas pessoas na equipe dela? Era grande, por exemplo, tinha 4 estagiários, eles estão na delegacia trabalhando, eles que fazem atendimento. E tinha 4 pela Câmara, que é pago, e acho que 10 mais ou menos, era grande, 12, 10, 14 pessoas. Já tinha uma equipe grande, então. Grande. E grande parte dessas pessoas estava à disposição dos abrigos. Assim, não fazia trabalho para ela não, era pouco que ficava ali. Então a maior parte era para trabalhar na rua, para fazer a intermediação entre serviços que chegavam de saúde e assistência social da delegacia e do gabinete com a prefeitura. Para a gente não mandar para lá, para entrar na fila, porque a gente sabia que vai demorar, que não vai ser resolvido. Então essas pessoas intermediavam. Hoje eu tenho muito medo. Então quando a primeira notícia que teve é que ninguém ia ser mantido. Aí eu falei, mas assim, vai jogar na rua todo mundo? E fiquei muito chateado. Eu falei, mas então para ser respeitado tem que ser candidato? Então eu vou ser candidato. Foi uma conversa assim, de bastidor, com colegas, com amigos, e a coisa esparramou. E aí tomou uma proporção grande e eu assustei com quantidade de partido, de político, de gente, de coisa, e de amigos me alertando o que ia acontecer comigo. Assim, vai acontecer isso, sabe? Eu acredito que eu já assisti isso. Então eu meio que dei um passo para trás e até conversei com o Hamilton Filho, a Thaís e o Roberto me procuraram, falaram, a gente vai tentar manter para ter uma continuidade, aí eu acalmei.
Mas assim, isso não foi da minha vontade, era uma necessidade de, talvez até de, pô, gente, eu tô aqui, né, olha pra mim, eu tenho voz também. Sim, sim. Né? Agora, porque ela morreu, veio tudo pelo ralo, né, e tanta gente que votou nela, né, assim, foi muita gente, Sim, depois do Gomit foi a maior votação, então as pessoas querem essa bandeira, então eu acho que tem que ser respeitado, né, eu fiquei numa obrigação de falar, gente, vai jogar fora, assim, né, tudo que ela plantou com tanta dificuldade. Mas quando você foi conversar com o Ederson e o pastor Vilmar Silvestre, de pronto eles disseram, olha, nós temos compromissos outros e não é possível conciliar? Não foi, né, com essa objetividade, foi de que seria sentado e discutido no âmbito da Câmara e na Prefeitura e que seria encaixado, mas que dentro do gabinete deles seria difícil, porque eles têm esse compromisso compreensível, depois assim, que passa. Eles foram eleitos por essa... Exatamente, então assim, eu não tenho essa cobrança, até porque eles nunca me prometeram nada, né? Mas de uma certa forma é frustrante assim, pensar que tudo pode se acabar. Não ter eu fico entendimento, assim, a consciência de que... Eu fico preocupado pelo trabalho, sabe? Eu não espero nada de ninguém, principalmente no meio político. Mas eu fico frustrado de ver o trabalho talvez ser prejudicado, não sei ainda como vai acontecer. Eu tenho esse medo muito grande na minha cabeça. Mas eu não falo nunca, porque igual eu te falei, vai que a Mendes me dá uma rasteira, a única arma que eu vou ter para negociar isso, para fazer continuar o trabalho é política. Eu não quero, eu quero aposentar ali, até eu utilizo isso como uma moeda de troca, me deixa quieto que eu não atrapalho ninguém. Eu quero ficar aqui onde eu estou, sem atrapalhar. Eu já deixei de fazer tanta coisa, Danilo. Assim, eu tinha uma cabeça muito mais intransigente, de ir atrás, principalmente na delegacia do meio ambiente. E correr, apertar e incomodar. Hoje eu só quero ajudar os abrigos. A delegacia do meio ambiente, inclusive, continuou com você? Não, ela foi aqui em Anápolis fechada. Aqui em Anápolis não tem mais. É verdade. Então hoje eu sou muito mais quieto, porque eu sei como é que funciona. Eu posso fazer aqui, mas lá em cima vai cair. Então não vai ter continuidade. Essas pessoas podem ser condenadas, mas que pena que vai receber. Eu não acredito no futuro do Brasil da nossa geração. Pelo contrário, eu acho que nós não chegamos no fundo do poço, não. Porque tem uma meia dúzia de macaco velho ali que quer 7, que quer 4, 5, 6 mandatos. Eu sou absolutamente contra. Eu falava muito isso com a minha mãe. Minha mãe, ela gostou muito da política, porque ela gostava de receber, ela gostava de atender, então ela falava, Manerique, eu achei que é o que eu quero fazer na vida. Eu falei, não senhora, no máximo a reeleição. Se eu não conseguir fazer nisso, tchau. Eu sou contra a reeleição, assim, a gente já tinha discutido isso. Ela, se tivesse tudo muito bem, muito produtivo, ela ia se candidatar mais uma vez. E ponto. Fim de carreira. Porque você tem que abrir espaço para os outros, né? Agora hoje a gente vê que o povo não quer largar o osso, e está disposto a tudo, Danilo, a tudo, literalmente. Por isso que eu tenho medo de entrar. Porque eu tenho medo do que eles são capazes de fazer. E eu sei que faz. Mas eu também não sou bobo. Então, assim, as pessoas talvez me respeitem. Não chantagear ninguém, pelo amor de Deus. Só quer que te deixem fazer seu trabalho. Porque eu também sei me defender. Isso eu sempre deixo muito claro. Não sou, eu tenho essa cara de sonso, mas eu não sou. Você falou para Rafael e para o Denilson na entrevista, que naquele quadro que você gravou com ele... Nossa, eu assisto aquele trem com amor. Gostou? Aquilo lá, o que eu vejo a minha mãe falando é o meu ponto fraco. Nossa Senhora. Você falou que você aprendeu com sua mãe, com seu avô, a ter assim, esse olhar diferenciado para quem precisa, não só idoso, deficiente, até os animais também. Você tem galinhas em casa, né? Hoje mais. Por isso que eu não quis sair daquela casa, porque meus bichos, como é que eu vou fazer? E não é para cozinhar depois, é para cuidar delas. Nunca, minhas galinhas de velha. Tem galinha que mora com 7, 8, 9 anos. Não tem assim, tem muita... Eu já vi muitos vídeos até mesmo relatos de idosos que falam que te tratam como pai, ou que te veem como filho, né? Ou tem aqueles especiais que ia ter como namorado, né? Não tem a possibilidade de cuidar da sua mãe na velhice. Te deixa assim um pouquinho... Nossa Senhora, eu tinha tudo planejado, assim, eu sonhava em ver ela velhinha para poder cuidar, levar pra praia. Fala assim, é assim que se cuida de uma pessoa. Nossa, Danilo, isso me dá um nó.
Nossa, como eu queria, como eu planejava isso na minha cabeça. Eu falava, mãe, você tem que ir quieta. Ela falava, eu sei isso, eu vou fazer aquilo. Mãe, quieta, eu quero que você fique sentadinha, fazendo crochê, mas ela não é o perfil dela. Realmente eu vi que ela não ia ser a velhinha que eu queria, quietinha, ela ia querer ir pra rua, ia dar trabalho. Mas aí, realmente eu fico muito triste assim, de não ter ela velha, porque eu gosto tanto de velho e a minha família toda morre nova. Assim, a mãe dela morreu com a mesma idade, só da parte paterna, minha avó morreu com 101, que era meu melhor, assim, a gente conversava horrores. Era seu avô que te ensinou a ter essa? Não, na verdade isso é que eu convivi, mas quem tinha abrigo e cuidava era o pai dela. Esse morreu com 83, esse que me ensinou, que acho que plantou o gene nela que passou para mim. E ele criava muitos deficientes mentais, ele comprava, ele na época, toda fazenda tinha um bobo que criava ali para serviço doméstico. Quando ele sabia que tinha, ele lá e comprava, mesmo, pagava e comprava para levar para casa. Sempre tinha muito deficiente na casa dele, era aquela festa, né? Toda a família muito grande. Imagina. Como é que foi para voltar para a delegacia, para sua rotina? Antes de vir para cá, você foi à academia, então assim, você conseguiu voltar para sua rotina? Preciso, né? Assim, porque você ficar em casa é depressivo, eu acho. Aí você tem que ir também porque não é a minha função. Eu me sinto muito bem. A minha delegacia é a minha família. Assim, na época, eu não esqueço, assim, meus policiais, quando meu avô morreu, eles passaram a noite com a gente e cuidaram de tudo. Com a minha mãe, a mesma coisa. Eles que ficaram ali à madrugada, todo mundo foi embora, ficou eles ali, meia dúzia. Então, minha família são eles, assim, a gente realmente, eu me sinto em casa lá. E as pessoas precisam, né, Danilo, assim, eu sinto hoje uma necessidade muito grande que eu aprendi naquele hospital de ajudar mais. Eu acho que a gente faz, que eu faço muito pouco ainda. Então, eu vi muito sofrimento ali, de uma magnitude que eu não conhecia, apesar de trabalhar com isso. Lá é muito mais potencializado. Então, hoje, até uma reunião que eu fiz na delegacia, eu falei, agora a gente vai, de fato, trabalhar para servir as pessoas. Eu não quero que ninguém saia daqui insatisfeito. A gente tem que a pessoa saia daqui feliz, assim, bem. Porque eu vejo que as pessoas querem mais do que um procedimento policial, é uma atenção. E ir para ali me faz bem, assim. Então eu preciso voltar. Ficar em casa é depressivo, Deus me livre. Porque aí você vai ver, e agora acho que está mais difícil do que no começo. Porque aí você fica com a casa ali sozinha, você vê. Minha ficha, a sensação que eu tenho é que qualquer hora ela chega. Assim, então meio que não caiu a ficha direito, sabe? Então se eu ficar muito tempo em casa ali, você vai deprimindo. Então tem que sair e fazer alguma coisa. Manter uma rotina que se mantenha a cabeça ocupada. E porque as pessoas precisam também, né? E eu acho que a melhor forma de honrar minha mãe é fazer o que ela gostava de fazer, né? Eu tento hoje, assim, minha vontade é de ser alegre igual ela, de fazer o que ela gostava de fazer. Eu só sinto não ter aprendido as receitas dela, assim, de cozinhar. Para fazer muito pouco. Assim, o básico, mas, por exemplo, difícil, como a pamonha, essas coisas que ela fazia também, eu não consigo fazer. Sinto muita falta disso. Mas eu quero fazer muita coisa ainda para manter a memória dela viva. Eu tenho essa necessidade. E a melhor delas é trabalhar, né, assim, com essa causa, para essa causa. Assim, uma coisa que me marcou demais, assim, teve duas coisas no funeral dela que me chamam muito, assim, que fica me rodando a cabeça, que foi a empregada lá de casa, que a gente, quando a minha mãe faleceu, aí a gente queria levar ela direto para as Irmãs Africanas, que é onde ela teve a segunda missa de corpo presente. E aí o pessoal falou assim, não vai caber todo mundo lá. Aí a gente conversando na cozinha lá de casa, eu falei, mas não é tanta gente assim. Então, assim, as pessoas não vão ao funeral. Aí eu falei, minha mãe não é tão importante assim. Aí a empregada lá de casa saiu e falou assim, sua mãe, assim, você não tem ideia. Ela falou, meu irmão está na cama, eu saio de lá para trabalhar aqui, só trabalho aqui, porque eu precisava ficar perto da sua mãe. Porque sua mãe era um sol para mim, assim. Aí você vai vendo as coisas, assim. E eu não esqueço que fui dentro do carro da funerária e a gente subindo no Brasil, muita gente, assim, passava de moto e dando tchau, via gente chorando no ponto de ônibus quando via que era o cortejo dela. Então aí eu fui vendo. E aí quando eu cheguei lá no mosteiro, no orfanato, os meninos estavam tudo na estrada, assim, e as freiras
chorando e falando assim, nossa, assim, a gente é uma santa pra gente. E as menininhas chorando assim, falando, gente, mas minha mãe não é santa. Pelo contrário, ela era custosa. Aí, mas eu vi o que ela representava para as pessoas. Aí eu fui vendo, eu até falei para minha irmã desse jeito. Quando a gente não imaginava o que a minha mãe era. Assim, ela era muito mais do que a gente tá ali, você tem brigas, né? Você discute, você tem conflito. E a gente não parava para ver assim, o que ela representava. Realmente eu fiquei impressionado depois. E sinto não ter tido essa visão antes, enquanto ela era viva. Eu cuidei dela demais, não tenho essa consciência. Esses 45 dias eu fiquei do lado dela, assim... Atenção total. Não tem um peso na consciência, mas eu queria ter aproveitado melhor. Porque eu acho que a gente não tinha noção do que ela era, assim. As pessoas que sentem um vazio, é claro que ninguém vai sentir um vazio muito maior que você, até porque você é filho, sua irmã, mas para as pessoas que sentiram muito e que têm até uma preocupação com você, o que você tem para dizer para elas? Nossa, Danila, é difícil, porque assim, as pessoas que mais sofrem é porque também precisavam dela. E eu não sei se vão ter essa resposta de outro político, né? Então, infelizmente, eu não sei se essas pessoas vão ficar órfãs realmente desse cuidado. Então, isso é triste. Mas, assim, em relação à preocupação comigo, a minha mãe me deixou muito bem parado, assim. Até nisso ela preocupou, assim. Minha mãe parece que ela planejou. Por exemplo, ela tem 4 irmãs mulheres que elas brigam, se disputam para cuidar de mim e participar de certa forma. As irmãs, quando ela faleceu, são 17 irmãs lá as africanas do orfanato. Elas me procuravam, a sua mãe, antes da cirurgia, nos falou que ela ia falecer e que era pra gente cuidar, tomar conta de você. Então, assim, muitas, elas me ligam, hoje eu até falei, irmã, que pelo amor de Deus, me dá um tempo, não é pensando desse jeito. 50 ligações no dia, dá um espaço, tá focado, nem minha mãe me ligava desse tanto. Então, assim, eu tenho muito amor em volta, muita mesmo. Até hoje eu falei, gente, até que dia que vai passar essa comoção, porque eu preciso trabalhar. Você tem muita gente que vai na delegacia só para me dar um abraço. E hoje mesmo à tarde foi um velho chorou e queria desabafar, e queria contar. E aí eu falo, não, ela tá bem. Assim, eu acredito realmente que ela tá bem. Porque assim, hoje eu vejo que minha mãe era especial. Eu falo, se ela não for pro céu, eu falo assim, eu tô lascado. Porque se ela não for, eu tô abaixo do inferno. Porque ela era muito boa mesmo, assim, muito aberta. Era muito simples, apesar de às vezes alguma pessoa interpretar ela mal, mas ela era muito humilde, muito, assim, ela não gostava de estar no meio de gente rica. E poder, dinheiro não conquistava e não agradava a ela. Desde que eu me lembro por gente, ela tinha prazer de estar com gente simples. E quanto mais pobre, melhor. Então, assim, dava mais prazer para ela conviver. Então, eu falo, se ela não foi para o céu, acho que ninguém vai. Né? Então, e ela foi muito de igreja, por exemplo, eu sou muito católico. E a minha mãe, assim, eu acredito nos sacramentos, de unção dos enfermos, de extrema-unção. Minha mãe teve mais de 20 extrema-unções na UTI. Todo dia que a gente achava que ela estava mais ou menos ruim, eu ligava para os padres amigos e ia 2, 3 padres por dia. E a minha mãe tinha padre de estimação. Assim, minha mãe gostava, falava, esse aqui é meu padre de estimação. Ela andava debaixo do braço. Então ela gostava desse mundo de freira, de padre, de igreja. Então eu não vejo. Então isso me conforta, saber que ela está bem. E igual eu te falei, a gente teve tantos sinais ali que se eu for contar aqui, assim vai parecer apelo religioso, e não é. Mas porque eu te falei, eu sou cético, mas a gente teve muitas coisas assim, inexplicáveis que aconteceu. Que às vezes eu falava, gente, isso aconteceu, não é possível. Assim, muita coisa. E a minha mãe, assim, eu vejo tanto que ela era especial, que os enfermeiros do Araújo Jorge e os médicos se apegaram nela de uma forma, e ela inconsciente, eles se apegaram nela, então assim, ela tinha uma luz muito forte. Quando ela morreu, todo mundo ficou em choque, assim. Eu lembro quando eles foram me dar a notícia de que o estado dela era ruim, os enfermeiros tinham que sair da sala. E eles lidam com morte ali todo dia, mas com a dela, para eles falam que foi diferente. Assim, ela tinha uma luz muito forte.